Muito bem, bom dia, é bom estar com vocês. Para quem me conhece um pouco mais, vai perceber, inclusive pelo meu sotaque, que eu não sou gaúcho. Eu nasci em Colatina, no Espírito Santo. E por razões que talvez eu conte um outro dia para vocês, acabei sendo batizado na Igreja Católica. Durante os anos em que morei em Colatina, aproximadamente 7 anos, muito raramente frequentávamos a igreja. Foi então que minha mãe decidiu se mudar para Tomé-Açu, no estado do Pará. Os irmãos dela já moravam lá e nós fomos então logo depois. E foi lá em Tomé-Açu que nós então começamos a frequentar e nos tornamos membros da Igreja Luterana. E foi lá que eu tive como pastor. E a expressão foi utilizada ontem, né? E eu posso utilizar com certeza para ele como pai espiritual, o pastor Herman Auel, a quem quero registrar um carinho, um reconhecimento muito especial pela sua presença na minha caminhada, inclusive através do meu ensino confirmatório. Poderíamos dizer que foi um ensino confirmatório das antigas. Eu passei por aquele processo de, na quarta-feira anterior ao dia da confirmação, responder perguntas diante da congregação. Eu me lembro que, além de todos o que significa isso de Martinho Lutero, ainda tinha uma folha de mais ou menos 160 perguntas para serem respondidas. E confesso que, para mim, particularmente, a experiência foi de alegria e de contentamento por estar vivendo aquele momento especial para mim, para os meus colegas que me acompanhavam na confirmação e para minha família. E me lembro de que várias coisas foram memorizadas no processo e que continuaram sendo importantes para a minha caminhada até hoje. Eu cresci, então, em Tomé-Açu, por isso eu costumo dizer que sou capixaba de nascimento, mas paraense de coração. E foi do Pará que eu vim estudar no Seminário Concórdia. Então, era para o Pará que eu voltava quando era período de férias, no final do ano. E eu me lembro, então, que dessas vezes em que eu fui passar férias, eu encontrei um querido amigo meu, filho inclusive do pastor Herman, que ainda morava lá na época, na cidade de Belém. E logo fui querer saber das novidades, né? E daí, Tunico, o que tem acontecido nesse período que eu estou fora? Aí o Tunico me falou das coisas que aconteceram lá e me disse uma coisa que chamou muita atenção. Ah, Max, tem agora uma nova linha de ônibus aqui em Belém. Ah, é? Como é que é? Me conta. É a linha de ônibus Jesus Cristo. Como assim? Linha de ônibus Jesus Cristo? Me explica essa história. E ele me explicou e a explicação dele fez todo sentido para mim. Ele disse, Max, é que assim, o ônibus dessa linha, você espera, espera mais um pouquinho, mas pode ter certeza, ele vem. Depois de ter vivido essa história cômica em Belém, que para alguns é a cidade onde Jesus nasceu, não demorou muito para que eu encontrasse um texto bíblico que me fez pensar um pouco mais sobre essa experiência vivida lá. Porque eu confesso para vocês que depois que o Tunico me disse aquilo sobre a vinda de Jesus Cristo, eu tive que, em certa medida, concordar. A Bíblia fala de maneira tão bonita a respeito do céu e da nova vida que Jesus conquistou para todos nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para nós. Apocalipse fala dessa realidade, que não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, nem morte, porque tudo isso ficou para trás, tudo se fez novo. E eu confesso que também me perguntei, mas por que tanta demora? Por que Jesus não vem logo? Por que ele não instaura logo esse reino de glória, de justiça, de paz, de perfeição, de vida nova para todos nós? E foi então que me deparei com esse texto escrito por Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, que eu quero agora partilhar com vocês. À medida que eu preparava essa apresentação, essa estrutura fez sentido para mim. Eu espero que ela faça sentido para vocês também. Então o que eu quero agora é fazer uma leitura corrida desse capítulo. Depois eu vou fazer o que eu vou dizer, uma leitura brevemente comentada desse capítulo. E por fim, então, trazer algumas reflexões que, acredito eu, se conectam ao tema que foi proposto para mim compartilhar com vocês nessa manhã.
Vamos então à leitura do terceiro capítulo da segunda epístola de Pedro. Amados, perdão. Esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estão reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Não me proponho a fazer uma exegese do texto, mas como disse anteriormente, quero fazer alguns destaques e espero que os destaques que eu vou fazer agora possam na mente de vocês se conectar às ênfases que trarei posteriormente à leitura, digamos, comentada do texto. É interessante nós percebermos como Pedro se refere aos destinatários da carta. Ele os chama de amados. Amados aqui não fala deles como pessoas queridas e simpáticas, mas primeiramente como recipientes do amor divino. Aqui, especialmente se consideramos o texto que vem depois e aquilo que é dito, nós temos um forte contraste com a ira divina. Eles são amados e recipientes do amor por causa daquilo que Jesus tornou possível através da sua morte na cruz. Destaca-se depois também a palavra mente. Clemente se refere a essa palavra e ele a define como a sede da vida, da fé e da força de uma pessoa. Portanto, é importante percebermos como a fé que transforma vidas também busca transformar a mente, porque ela quer buscar uma mudança que permeia todo o nosso ser, em todas as nossas dimensões espirituais e físicas, porque assim fomos criados e assim o nosso Deus quer nos resgatar. Temos aqui então, nessa percepção, uma conexão com as palavras do próprio Jesus,
quando no mandamento maior nos fala sobre o amor a Deus, que deve ser um amor de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. Do versículo 2, destacamos as palavras, lembrem das palavras que anteriormente foram ditas. Aqui o apóstolo está reafirmando o fundamento que se baseia numa memória de uma fé que já fora partilhada com eles. É interessante notarmos que ele afirma aqui um testemunho profético, já nessa época, que coloca o Antigo e o Novo Testamento como base da fé cristã que devem sustentar essas pessoas ao longo de suas vidas. Essa fé eles receberam como dádiva, e essa dádiva que eles receberam deve ser assim cultivada constantemente. Quando olhamos para o versículo 3, destaco essa pequena expressão, últimos dias, que aqui se refere ao tempo da primeira vinda de Jesus, ou que perpassa a primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda. Ou seja, o tempo da igreja de Cristo. O tempo do testemunho, do cultivo e da vivência dessa mensagem de evangelho transformadora concretizada na vida e na obra do próprio Jesus. Aqui então, se referindo ao problema que aconteceu aos destinatários da sua carta, aparecem então essas palavras que falam a respeito dos escarnecedores que trazem consigo as suas zombarias. É interessante nós percebermos o que Pedro faz aqui, né? Ele declara a maneira como os escarnecedores agem, e obviamente, logicamente, eles agem a partir de um escárnio. É interessante percebermos que esse escárnio significava uma tentativa de desonra, de provocar vergonha e ofensa às pessoas que eram o objetivo, o destino desse mesmo escárnio. O termo, ele basicamente indica uma pessoa que tem um forte desejo arrogante de envergonhar a outra. A palavra descreve alguém com absoluto desdém, e isso é importante para a reflexão que queremos fazer depois, pelas pessoas, mas especialmente por Deus. E à medida que ele desenvolve esse pensamento, Pedro vai nos deixar mais claro o conteúdo principal desse escárnio e como é que ele se coloca, então, dentro da heresia que agora ele combate. O texto continua, e ele começa a apresentar, então, como esse escárnio se apresenta através desses escarnecedores. E daí destacamos essas palavras: todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, é a acusação que eles fazem aqui. Percebam que, no ponto de vista deles, não houve mudança. No ponto de vista deles, tudo continua como sempre foi. Ao fazerem referência aos pais, essa referência normalmente é entendida como sendo uma referência aos pais, aos patriarcas do povo de Israel. Percebam que o que acontece aqui é mais profundo do que um simples questionamento sobre uma promessa específica não cumprida. Isso tem a ver com a percepção dessas pessoas e como elas colocam a sua própria percepção de realidade, a sua própria compreensão de realidade acima da palavra de Deus e acima das orientações de Deus. Elas olham para o mundo e, no seu entendimento, tudo permanece como está. Então, isso me diz mais, comunica mais, é mais importante essa minha percepção do que as promessas feitas pelo próprio Deus. Percebam que esse escárnio, essa acusação que eles fazem, afirmam uma cosmologia, uma compreensão de mundo e realidade não baseada na intervenção divina. E, de certa maneira, nós lembramos aqui alguns conceitos, ou especificamente um conceito que já foi trabalhado no dia de ontem, de um conceito deísta, de um Deus que simplesmente, como a metáfora do relógio, dá origem e se afasta de tudo o que existe. Percebam que existe por trás disso também uma perspectiva idólatra, que coloca o próprio ser humano e a sua capacidade na leitura de realidade como antecedendo a própria sabedoria, promessa e palavra de Deus. E daí então Pedro começa a discorrer e a responder a respeito disso. E um destaque que eu quero fazer, que para mim é bem interessante, é como ele lembra frequentemente, não só aqui, mas em outros momentos, a água. Pedro refuta essa afirmação dos escarnecedores,
ele começa então a demonstrar que, de fato, Deus tem se mostrado presente e ativo na história, e ele começa a apresentar então, a partir daqui, uma teofania, uma revelação do próprio Deus, com trechos muito semelhantes a outros livros que trazem essa revelação magnífica de Deus, como, por exemplo, poderíamos citar o livro de Apocalipse. Ele começa a desenvolver a compreensão de que Deus não está ocioso, muito pelo contrário, muito contra o que foi falsamente sugerido, mas sim que ele é um Deus ativo e continua ativo em sua criação para estabelecer o seu propósito. Aqui nós temos uma conexão da água, e à medida que ele trabalha isso vai se tornar mais claro no texto, que nos remete ao batismo. E a água que nos remete ao batismo, ela nos remete também à própria ação do Espírito Santo. É muito rico nós percebermos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como a ação do Espírito Santo está frequentemente conectada à água. Nós percebemos isso desde lá do relato de Gênesis, no início de tudo, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E frequentemente, por exemplo, quando o texto bíblico fala a respeito de Deus dando o seu Espírito, uma palavra que aparece com frequência é a palavra derramando o seu Espírito, que nos remete também a essa metáfora de água. E que, obviamente, dentro da nossa percepção teológica, vai nos conectar diretamente ao batismo e à compreensão que nós temos do batismo também. Uma compreensão que justamente se alicerça no quê? Na palavra de Deus. Porque o batismo não é apenas água simples. Se assim o fosse, não traria benefício real para nós. Mas onde que ele se sustenta? Ele se sustenta na palavra de Deus. Essa mesma palavra que esteve ativa desde a criação, que sustenta o mundo, que se encarna em Jesus Cristo e que torna a ferramenta de criação de vida, mudança e transformação. Porque tudo que existe é criado e tudo que existe se sustenta por essa mesma palavra de Deus. Ele continua então refletindo e apresentando essa teofania, e ele fala a respeito do mundo daquele tempo que foi destruído, fazendo uma referência ao dilúvio, mais uma vez conectando isso à água e também perpassando com isso uma reflexão a respeito do próprio batismo, desse lavar onde nós somos diariamente, como nos ensina Lutero, afogados em nossos pecados, para ressurgirmos pela palavra de Deus, como transformados pelo seu amor e pela nova vida que ele nos traz. E essa palavra continua aparecendo no arrazoado de Pedro, porque pela mesma palavra os céus, eles têm sido guardados e reservados. O Senhor continua intervindo, presente e ativo na sua criação. E ele fala então a respeito dessa percepção que vai além dessa compreensão limitada humana, inclusive se conectando a textos do Antigo Testamento, ao afirmar que um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Nós, enquanto criaturas que somos, estamos cativos ao tempo. É importante percebermos que tudo que existe, inclusive o próprio tempo e a percepção que temos dele, são fontes da obra criadora de Deus. Esse Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Portanto, a sua percepção e, mais do que isso, a sua capacidade de intervir nesse tempo e nessa história estão além do que qualquer coisa que podemos imaginar. Portanto, questionar o tempo apropriado para a vinda do Senhor, e percebam o que eu falei antes a respeito de idolatria, é usurpar e tirar a própria autoridade que pertence a Deus como Senhor do tempo. O texto avança e destaca aqui algumas palavras que me parecem importantes para a argumentação que queremos construir. A primeira delas é a palavra promessa. Eu realmente acredito que uma das maneiras de definirmos a nossa teologia é definindo a nossa teologia como uma teologia da promessa. Porque é isso que nos sustém. É a teologia da promessa que traz sentido e realidade para o batismo, porque vincula o ato à promessa feita de Deus. É a mesma palavra de promessa que nos faz com que, ao recebermos o pão e o vinho, tenhamos a plena convicção de que recebemos o corpo e sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados.
É essa promessa do amor, da transformação, da nova vida que nos sustenta em esperança para, diante dos desafios desse mundo, continuarmos firmes na caminhada e no propósito que Deus tem para cada um de nós. Essa promessa nos fala a respeito também desse Deus, que é paciente, que é generoso, que é bondoso, porque Ele é um Pai de amor, que quer e que tem como desejo o último, que todos os seus filhos e filhas conheçam a verdade, conheçam a justiça e assim, dessa maneira, sejam salvos. Nós avançamos e isso se destaca no versículo 9, a palavra que eu chamo ali é todos. Esse é o desejo, é isso que está no coração do Pai. É essa universalidade da graça de Cristo que é ali afirmada. Porque o seu desejo é que todos cheguem ao arrependimento e assim, abraçados ao que Jesus conquistou, possam ter a vida eterna. E Pedro continua no seu arrazoado. E ele então usa uma metáfora conhecida de todos nós, quando fala que esse dia da vida do Senhor virá como um ladrão. Percebam que aqui Pedro fala dessa vinda como algo, vamos chamar de inescapável, absolutamente certo. E ao trazer essa imagem do ladrão, ele faz isso afirmando uma perspectiva humana desse dia. E basicamente o que ele quer afirmar aqui? Ele afirma, entre outras coisas, a nossa vulnerabilidade diante do que vai acontecer. E é importante estarmos cientes e compreendermos a profundidade disso. Elimina com isso qualquer presunção pecaminosa humana de autonomia. Com isso, reforçando e chamando e convidando para plena confiança em Deus. Então, depois de tudo isso ser dito, nós temos aqui a razão, né? Temos aqui então um portanto. Por essa razão é a maneira como o texto aqui é traduzido. Pedro então tira uma conclusão a respeito desse escatom, do que isso significa para a vida dos cristãos. E os imperativos aqui seguem não devem ser confundidos com o esforço humano, mas devem sempre, como nos ensina a nossa teologia, a serem fundamentados na obra salvadora, graciosa, consumada por Cristo na cruz. Assim, tenham cuidado para que vocês não caiam da posição segura. Uma advertência clara quanto à apostasia. E como é que a gente faz tudo isso? Como é que a gente se prepara para isso? Como que nós vamos, então, nos colocar em situação de não sermos surpreendidos por não estarmos prontos para quando aquele dia chegar? E aqui, então, tem, de certa maneira, o centro ou o elemento talvez mais importante para a construção que eu quero fazer hoje. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebam que o tempo que aqui é utilizado por Pedro, ele traz uma ideia de um crescer que é contínuo. Porque ele está falando para cristãos que já receberam esses dons, já receberam essas dádivas, já receberam essa palavra transformadora de Deus. E eles agora são chamados para crescer na graça e nesse conhecimento, de cultivar, através dos dons dados pelo próprio Deus, o presente que eles já receberam. Pedro aqui insiste na busca de um processo contínuo de amadurecimento em Cristo ao longo de toda a nossa vida, até que a parousia, até que a segunda vinda de Cristo finalmente se manifeste. Percebam que não é meramente um mandato para um dispêndio de esforço humano, porque jamais, como sabemos, o nosso esforço humano seria suficiente para cumprir tal diretriz. Mas, na verdade, nós temos aqui algo que se fundamenta, como constrói todo o seu raciocínio, nos dons divinos que todos nós já temos recebidos pela palavra que também a nós, nos dias de hoje, foi entregue pelos santos profetas. E qual é o fundamento de tudo isso? Qual é o centro de tudo isso? Qual é o objeto maior dessa fé que nos sustenta? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Feito então esse comentário a respeito da epístola, quero agora então tirar um tempo para partilhar algumas reflexões que, entendo eu, se conectam a isso. Para mim é muito curioso como ele fala a respeito desses escarnecedores. Ele aqui acaba utilizando palavras que nós traduzimos de maneira diferente para o português, mas que utilizam a mesma raiz. Talvez a gente poderia dizer algo como
os escarnecedores com os seus escárnios. Uma ênfase ao que ali estava acontecendo. E eu entendo que à medida que Pedro constrói o texto dessa sua segunda carta, ele não está falando somente, e é o que nós entendemos e acreditamos sobre a Bíblia Sagrada, para o seu tempo, mas ele traz reflexões que rompem a barreira de tempo e espaço e que chegam a nós também. E talvez a gente compreenda melhor isso se pensarmos nos nossos dias, se nós pensarmos um pouquinho a respeito mais do significado dessa palavra, ou de pelo menos de como ela é utilizada no Novo Testamento. Então, trago essa pergunta. No contexto do Novo Testamento, o que significa escárnio? Ou como podemos melhor compreender esse escárnio trazido pelos escarnecedores? No Novo Testamento, escárnio, como eu já disse anteriormente, significa zombaria, ridicularização, desprezo expresso em palavras ou atitudes. O escárnio não era apenas rir de alguém, mas uma forma de violência moral e espiritual, que visava negar a dignidade da pessoa e reforçar a rejeição social. E destacado em amarelo, o termo descreve um indivíduo que não leva a sério os ensinamentos divinos, age com falta de seriedade e rejeita a sabedoria, que estamos obviamente falando de sabedoria divina, mostrando-se insensato e altivo. Então, apesar de nós olharmos para Pedro e termos um elemento específico de escárnio que é ali mencionado, que fala a respeito da promessa não cumprida ainda da segunda vinda de Cristo, percebam o que está por trás desse escárnio. O que está por trás desse escárnio é uma perspectiva idólatra que coloca a própria compreensão de realidade do ser humano acima das promessas e das palavras de Deus. E quando nós olhamos para o escárnio dessa maneira e percebemos esse escárnio como uma rejeição dos ensinamentos divinos, nós vamos olhar ao nosso redor e perceber que ele continua presente nos dias de hoje, se tornando um desafio constante para a igreja e para o chamado que ela tem. Então o que eu quero agora é dedicar algum tempo para nós darmos uma olhada sobre que formas que esse escárnio tem assumido nos nossos dias e de que maneira esse escárnio tem se tornado desafios para o cultivo, para a vivência, para o crescimento da fé dentro das nossas comunidades, das pessoas, membros dessas comunidades cristãs. Bom, o primeiro destaque, ou a primeira forma que eu entendo que esse escárnio toma nos dias de hoje, tem a ver com um termo muito conhecido de vocês, que é o termo chamado secularização. Eu quero brevemente comentar esse termo a partir da perspectiva do Charles Taylor, no seu livro A Secular Age. Porque para mim ele traz uma visão que me parece simples, mas ao mesmo tempo interessante e curiosa de olhar para o que é essa secularização, ou talvez melhor dizendo, de como ela se tornou real, né? Normalmente quando as pessoas pensam no secular, ou nesse termo secular, secularização, ele pode ser compreendido basicamente de três maneiras, tá? A primeira maneira, a primeira definição, é uma definição mais clássica, que contrasta coisas seculares com aquilo que é sagrado. Então o secular seria o espaço das coisas terrenas. Então, do lado, nós teremos aquilo que é considerado sagrado, por exemplo, como um trabalho religioso, de um sacerdote. Então, isso se coloca como algo distinto do secular, que seria, por exemplo, o trabalho de pedreiro. Então, essa é uma maneira, uma forma de nós utilizarmos ou fazermos uso do termo secular. Existe uma segunda maneira de olhar para o termo, que é olhar para o termo secular como se referindo a um que podemos chamar de um espaço neutro, um espaço purificado de demandas de particularidades, ou poderíamos dizer, na visão de quem assim pensa, das irracionalidades das crenças. Um espaço governado pela razão, entre aspas, neutra, universal, né? O nosso slide ali fala a respeito desse espaço neutro e arreligioso, onde a universalidade e a pretensa neutralidade da razão se faz presente. Existe uma terceira maneira de olhar ou de entender essa palavra, esse conceito secular. É uma posição de contestação da crença. Ou seja, o ato de crer é contestado. A crença religiosa não é mais algo axiomático, uma verdade por si só. É possível,
não crer em Deus. Então a crença deixa de ser um axioma e se torna uma opção entre outras opções. E é justamente nessa última linha que vem a construção de Taylor, quando ele nos fala a respeito do secularismo. E a sua tese principal, o que eu entendo que seja uma tese principal do seu livro, é afirmar algo diferente do que nós normalmente pensamos. Porque normalmente o que nós pensamos é que secularismo significa o religioso sendo tirado da esfera pública, sendo tirado do pensamento mais marcante cultural, ele sendo colocado de lado, né? Mas o Taylor ele vai argumentar que para que isso aconteça, um outro movimento teve que ocorrer antes. E qual foi esse outro movimento? Um espaço teve que ser criado. Um espaço teve que ser criado. E é dessa maneira que ele compreende o secularismo. O secularismo não se trata apenas de subtrair ou eliminar rituais, crenças e deuses, mas de oferecer uma nova opção, a possibilidade de um humanismo exclusivista. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer com isso? Durante toda a história da humanidade, nós estudamos, por exemplo, isso em cultura religiosa, o religioso sempre esteve presente e marcado em todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares. As culturas sempre tiveram pensamentos voltados ao transcendente e isso marca a vivência humana na história. O que começou a acontecer diferente? Foi de se abrir a possibilidade de que talvez não seja o único caminho. Talvez não seja a única maneira de perceber quem nós somos, de compreender o nosso sentido, de entender a nossa realidade. Criou-se um espaço, um vácuo, para que outras percepções ou outras compreensões pudessem surgir. E ele fala então que essa possibilidade surge através disso que ele chama de humanismo exclusivista. O que seria esse humanismo exclusivista? Um humanismo que não aceita objetivos finais além do florescimento humano. Nem qualquer lealdade a qualquer coisa além desse florescimento. Isso não se aplica a nenhuma sociedade anterior. Por quê? Porque as culturas e as suas maneiras de viverem, por mais diferentes que fossem as crenças e distintas daquilo que nós cremos, se tornavam referenciais de vivência e de compreensão de mundo e de realidade. E pela primeira vez, então, na história, o religioso, o transcendente, o etéreo, não era mais necessário. Porque o ser humano se tornou a referência dentro de um processo idólatra de compreensão de mundo e de realidade. Isso é uma coisa que eu penso importante nós mantermos em mente. Para pessoas ou comunidades, vamos chamar de teístas, que acreditam na existência de um ser divino, de uma realidade transcendental, esse Deus ou essa realidade transcendente, aquilo que ela representa, definem, delineam, dão forma à compreensão dessa pessoa, dessas pessoas, da realidade. Trazem sentido e significado para quem ela é e para suas experiências. E assim encaminham a sua própria vivência nesse mundo. Percebam, no entanto, que quando não é esse Deus ou essa percepção divina que faz isso, o espaço não fica vazio. Por que ele não fica vazio? Porque o ser humano continua tendo a necessidade de compreender a sua própria existência, o seu mundo e as suas experiências. E se nós então tiramos Deus, o que a nossa cultura ocidental tem feito é colocado o eu como referência de compreensão e entendimento da realidade que nos cerca. E alguns vão dizer, mas na verdade, professor, no mundo contemporâneo não é a ciência que se torna o referencial de compreensão de mundo e de realidade? Justamente. E o que é a ciência? Nada mais do que um produto da nossa humanidade. Então, erguer a ciência a um status de referencial de compreensão de humanidade é erguer a nós mesmos como este referencial, sendo a ciência um produto de quem nós somos. E é interessante nós percebermos as consequências que isso vai ter na cultura na qual nós estamos inseridos, né? E com certeza todos nós conseguimos compreender o quanto esses temas têm estado mais presentes, né? Já que eu me torno o centro disso, obviamente o meu prazer, os meus desejos vão se tornar o centro da minha própria existência também. Temos aí então um materialismo que aqui precisa ser entendido mais como um materialismo filosófico, mas de novo eu se mantendo presente através do egoísmo, onde fico voltado para os meus próprios interesses e para as minhas próprias necessidades.
E daí então eu quero, e vou fazer isso de uma maneira muito breve porque o tempo não nos permite, que nós compreendamos que essa ênfase na racionalidade humana como base para a compreensão de mundo e de realidade, ela acaba tendo outros desenvolvimentos e outras consequências no mundo. Porque esse processo de secularização, ele também gera ou leva a um processo de subjetivização. Lembra aquela famosa frase que de certa maneira marca esse processo de Descartes? Penso, logo existo. O que Descartes estava buscando era alguma referência que pudesse ser uma base sólida para a leitura que ele queria fazer e a compreensão que ele queria fazer de realidade. E o que se torna o locus, então, dessa compreensão? Dessa busca de fundamentação? A sua própria consciência. Então perceba que nós temos aqui um processo de individualização, ou vamos chamar melhor, um processo de subjetivização, onde cada um de nós passa a se tornar a própria referência de realidade. Por isso que eu entendo que nós precisamos compreender pós-modernidade não como uma oposição ou crítica à modernidade, mas como uma, vou chamar assim, me permitam, uma maximização da modernidade. É a modernidade levada às suas consequências extremas. Isso é a pós-modernidade. Então, à medida que na modernidade nós enfatizávamos a razão como referência, a pós-modernidade vai tornar a razão de cada indivíduo como referência para a sua leitura de realidade e para a sua compreensão de realidade. E os exemplos disso abundam, é só nós olharmos ao nosso redor, como a própria realidade em si não é mais fonte de verdade, como a minha compreensão de realidade se torna de fato a base para a verdade. E à medida que isso acontece, um jogo aqui se torna necessário. Porque à medida que a secularização, que enfatiza a razão, defende a minha capacidade de escolher, e se eu quero continuar defendendo a minha capacidade de escolher, o que eu preciso defender também? Necessariamente. Aí agora de vocês podem falar. Se eu quero defender a minha própria capacidade de escolher, o que eu preciso defender também, obrigatoriamente? A capacidade ou direito do outro escolher. Se eu quero defender o meu próprio direito de escolher, eu tenho que defender o direito do outro. E ao que isso então vai levar? Vai levar a uma pluralidade. Ou a gente poderia chamar de pluralismo. Onde a verdade se torna diversa e uma compreensão então também dessa diversidade, como trazendo verdades diferentes, se torna um parâmetro para nós julgarmos o mundo que está ao nosso redor. E aqui eu trago um outro elemento, digamos assim, disso que eu tenho chamado de escárnio, em referência à carta de Pedro. Falamos sobre secularização e agora um outro elemento se conecta ao pluralismo. E aqui eu trabalho dois conceitos, não vou me deter muito nisso, mas que para mim são distintos, é importante nós mantermos essa distinção, especialmente para uma leitura da nossa época, entre pluralidade e pluralismo. Pluralidade eu compreendo aqui como a simples constatação de você que olha ao seu redor e percebe que existe diversidade. É só olhar ao redor. Eu vou perceber ideias políticas diferentes, mas aqui a gente está falando mais de um aspecto de fé, de religiosidade, vou perceber manifestações religiosas diferentes. Isso é a realidade do cristianismo há muito tempo e não há novidade nisso. O que de certa maneira é diferente na nossa época? É isso que o pluralismo descreve. Porque o pluralismo ele traz aqui vamos chamar para a nossa época de uma afirmação política. Pluralidade se refere a uma realidade, existe diversidade religiosa. Pluralismo se refere a como a nossa sociedade lida com essa pluralidade. Isso aconteceu de formas diferentes ao longo da história. Como nós hoje lidamos com essa pluralidade, com essa realidade? E a maneira é pluralismo. E eu digo aqui, como falei anteriormente, para mim isso é uma afirmação política. E eu falo político no sentido da organização da polis, da cidade, da convivência humana, da organização da sociedade. Nesse sentido que eu falo uma afirmação política, que define aquilo que é apropriado e aquilo que não é, aquilo que é certo e aquilo que não é, aquilo que é moral e aquilo que não é. E na maneira como a nossa sociedade convive com o pluralismo, a aceitação ou o reconhecimento de toda e qualquer manifestação religiosa como sendo verdadeira em si se torna uma demanda moral. E não olhar dessa maneira, ou não perceber dessa maneira, faz de você uma pessoa imoral. Essa é a perspectiva da nossa realidade.
Então passamos ali por secularização, falamos um pouquinho sobre pluralidade e pluralismo, e quero falar sobre uma outra maneira, como poderíamos dizer, e percebam que eu estou sendo bem metafórico aqui, como esse escárnio tem se manifestado na nossa sociedade. E uma das maneiras, e aqui quero ser bem claro, eu não estou falando da tecnologia em si, mas do papel que ela tem assumido nas nossas vidas e nas nossas relações, conhecido de muitos de vocês. Nenhum de nós vai negar o potencial incrível de mudança, de transformação, de contribuição, de liberdade que a tecnologia tem nos trazido. E nós queremos ser gratos e reconhecer isso. Ao mesmo tempo, não podemos ser ingênuos e não perceber também o potencial destrutivo que ela tem trazido. Porque a tecnologia, ela em si também é uma expressão da nossa humanidade. E por isso, ela também traz esse mesmo potencial destrutivo. O que eu quero apresentar aqui para vocês, de uma maneira muito resumida, está especialmente conectado a um livro que eu incentivo todos vocês a lerem, que é A Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt, que faz uma leitura muito interessante dessa época em que nós vivemos e como esse permear da tecnologia na vida das pessoas tem impactado grandemente a saúde mental das pessoas, especialmente daqueles que são mais jovens. Então, quais são algumas das características desse tempo em que nós vivemos? Uma superproteção do mundo real e uma subproteção do mundo virtual. Então ele vai argumentar que nós temos vivido na educação dos nossos filhos uma superproteção do mundo real que impede que eles tenham as vivências necessárias para construir os aprendizados que serão fundamentais para a vida adulta deles. Ele argumenta que o aprendizado de nós seres humanos ele é lento e ele vai se constituindo tijolinho por tijolinho à medida que vamos vivendo a nossa vida. Isso envolve todas as coisas, desde, por exemplo, ir brincar lá fora na areia e me sujar todo e explorar o mundo que está ao meu redor, como eu poder pegar um ônibus e aprender o processo de pegar um ônibus e ir da minha casa para qualquer outro lugar da cidade que eu queira ir. Então todos esses elementos eles são importantes, eles vão formando tijolinhos ao longo de um longo período que nos sustentam para a vivência na vida. E ele entende que o mundo que nós vivemos, nós estamos criando uma super proteção para os nossos jovens, para as nossas crianças em relação a esse mundo real. Por outro lado, em contrapartida a isso, uma subproteção do mundo virtual, onde o acesso, então, a esse mundo virtual está simplesmente livre e se tornando normalmente cada vez mais precoce nas nossas crianças. E daí isso vai trazer consequências as mais diversas, né? E uma das que ele vai destacar, obviamente, no seu livro, como indica o seu título, né? É a ansiedade. Por quê? Porque essa superproteção coloca a pessoa que cresce dentro desse processo numa constante tensão e medo do mundo real do lado de fora. E essa constante tensão e medo do mundo causa, então, essa ansiedade que, na perspectiva dele, tem marcado a nossa sociedade. E dentro desse mundo e dentro dessa realidade, ele fala, então, dos 4 danos fundamentais que esse permear da tecnologia tem feito, ou como ele tem impactado as pessoas, né? Ele fala sobre privação social, privação do sono, fragmentação da atenção e do vício manifesto no uso do próprio aparelho, dos próprios aparelhos e das redes sociais. E é interessante que nesse processo, e aqui eu quero trazer talvez um destaque um pouco maior, ele fala como isso também tem provocado uma degradação espiritual. Eu quero ler para vocês aqui algumas anotações que eu fiz sobre isso, porque eu acho que essa parte é interessante. Evidências estatísticas mostram um aumento acentuado na ansiedade, depressão e automutilação, particularmente entre as meninas, a partir do início da década de 2010. Quem aqui trabalha em escola, como eu trabalho, consegue perceber isso de maneira muito clara, né? Não trabalho diretamente, mas envolvido com o trabalho de escolas. O texto, né, do autor, ele acusa as empresas de tecnologia de explorarem vulnerabilidades psicológicas infantis para maximizar o engajamento, com poucos limites regulatórios, e propõe formas fundamentais para reverter a crise. É interessante a proposta que ele faz, né? Olha só a proposta, elas são radicais. Proibir smartphones antes do ensino médio, mídias sociais antes dos 16 anos, remover celulares das escolas, né? Isso parece que já está acontecendo, não sei se alguém leu o livro dele aí, e promover uma maior independência na infância, né? São aí as afirmações que ele faz. Aí quando ele fala sobre a degradação espiritual, né, ele fala que essa dinâmica midiática na qual nós estamos vivendo,
ela mina elementos importantes para o cultivo, e me permitam usar essa palavra, entendam bem o que eu quero dizer dessa maneira, né? Para o cultivo da espiritualidade. Né? Então ele fala que existem aspectos que minam esse cultivo. Né? E quais são os aspectos do cultivo da espiritualidade que são minados? Né? Ele vai destacando. Sacralidade compartilhada. O mundo virtual não estrutura o tempo ou o espaço, tornando tudo profano e sem a sincronia comunitária necessária para criar o sagrado. Ele diz que mina o conceito de encarnação, entendido obviamente dentro da nossa perspectiva cristã. O foco na tela é desencarnado, contrastando com a importância das interações corporais. Ele fala que esse modo de vida também mina a quietude, o silêncio e o foco. A fragmentação da atenção e as notificações impedem a capacidade de foco e introspecção. Ele fala que isso também mina a autotranscendência, né? Para a perspectiva religiosa, o entender a nossa transcendência de vida é fundamental. As mídias sociais são projetadas para manter o foco no selfie, na marca pessoal e no prestígio, impedindo a transcendência. Ele fala que também esse modo de vida mina uma perspectiva ética, vamos chamar assim, de ser lento para a raiva e rápido para perdoar. As mídias sociais incentivam a avaliação e julgamento rápidos, exacerbando a divisão e a polarização. E um outro elemento que eu acho interessante que ele traz também é o de encontrar admiração na natureza. É interessante como isso é uma perspectiva bíblica, né? Nós encontramos muito em Salmos esse olhar para a criação de Deus e que coisa incrível, que maravilhoso esse Deus é. E ele diz que a mídia mina isso também, porque o conteúdo trivial e degradante preenche o que ele chama de buraco em forma de Deus. A busca humana por significado, desviando a atenção da admiração que a natureza oferece. E por fim, quero trazer ainda uma outra maneira, como acredito eu, esse escárnio se apresenta em nossos dias. Ele tem a ver com o que eu acredito é um dos grandes fantasmas que tem impactado as pessoas, especialmente os nossos jovens. É a falta de sentido e significado para quem nós somos e para aquilo que nós fazemos nesse mundo. Sendo a arte uma expressão da nossa humanidade, eu realmente acredito que olhar para expressões artísticas são janelas para nós identificarmos medos e temores da nossa contemporaneidade. Isso tem se tornado muito presente, entendo eu, quando nós olhamos para aquilo que tem se tornado arte popular. Talvez uma das mais emblemáticas expressões disso, e que fez um sucesso considerado, não sei quem de vocês assistiu, foi aquele filme que, se eu não me confundo no nome dele, é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É uma obra de ficção que fala a respeito de uma menina que, dentro aí dessa lógica da Marvel, para quem está do universo da Marvel, tinha a capacidade ou o poder de viver a mesma vida dela em dimensões diferentes. E ela então conseguia se mudar de uma dimensão para outra, ou seja, viver a sua vida em contextos distintos, em dimensões diferentes. Mas ela entrou em crise destrutiva, porque em nenhuma dessas dimensões ela encontrou sentido e significado para quem ela era. Isso tem a ver com esse conceito de niilismo. A gente não tem tempo de nos aprofundar muito aqui, mas talvez a melhor perspectiva seja essa mesma trazida por Nietzsche. Os valores mais elevados se desvalorizam, falta objetivo e o porquê não tem resposta. Ao longo dos desafios que o cristianismo tem enfrentado, muitas têm sido as suas tentativas, e uma delas talvez tenha sido de tentar cada vez entregar menos coisas ao ateu para que ele tenha menos coisas para descrer. E não nos damos conta que ao longo da história talvez tenhamos trabalhado num processo seletivo de enfatizarmos aquelas doutrinas que por alguma razão consideramos mais essenciais, e como essa aqui causa um certo desconforto ao mundo moderno e contemporâneo, a gente deixa elas de lado, não sendo elas tão importantes. O que você começa a criar então dentro do sistema de crença nosso? Uma escala de valores. Quando você começa a criar escala de valores, o que naturalmente vai acontecer?
os valores mais elevados se desvalorizam, porque eles passam a se tornar apenas uma opção. E esse, então, com certeza é um dos males que tem impactado a nossa sociedade, entendo eu, provocado essa crise de sentido e de significado da vida. E percebam que, de certa maneira, gente, todos esses escárnios que eu citei aqui, eles se conectam. Porque quando a gente olha lá para a secularização, que tira o sagrado e coloca o ser humano como perspectiva de compreensão de realidade, o que nós estamos tirando também é uma perspectiva transcendente de mundo e de realidade. E fazendo com que a humanidade passe apenas a olhar para isso que ela vive aqui e agora, onde ela não vai encontrar significado e sentido duradouro. Bom, vencendo essa primeira parte, na verdade ainda tem isso daqui, eu vou passar bem rapidinho porque isso está levando mais tempo do que eu queria que levasse, tá? Algumas das maneiras como algumas pessoas têm descrito a nossa realidade, eu não sei se vocês são familiarizados com esse termo, o termo VUCA, ele foi um conceito que foi criado no contexto militar americano pós-Guerra Fria, que buscava, de alguma maneira, ser uma referência para entender o novo cenário geopolítico que surgiu depois do final da Segunda Guerra Fria e acabou sendo adotado também pelo mundo corporativo, inclusive pelo mundo acadêmico, como uma maneira de descrever os desafios da nossa era. Tá? Então, só bem rapidamente, VUCA, né, a palavra surge de palavras em inglês, que acabam coincidindo com palavras em português também, volatilidade, mudanças rápidas e inesperadas, tecnologia, mercado, clima, né, são expressões disso. Incerteza, né, em inglês começa com né, uncertainty, incerteza, dificuldade de prever o futuro e tomar decisões com segurança, complexidade, interconexão de múltiplos fatores econômicos, sociais e ambientais, ambiguidade, falta de clareza nas informações e múltiplas interpretações possíveis. Né, um cenário bastante difícil e complexo. O interessante é que teve alguém que disse, não, isso aqui não está complexo o suficiente, acho que VUCA tem que ser deixado de lado, né? Tem uma outra maneira de nós definirmos isso. Aí um cara então chamado Jamais, ele trouxe esse conceito de Bunny, que é considerado um conceito mais recente, né? E que traz mais complexidade para aquele VUCA que já era complexo por si, né? Então ele traz na letra B o conceito de frágil, sistemas que parecem fortes, mas quebram facilmente diante da pressão. O A, ansioso, falamos sobre isso há pouco, a constante incerteza gera ansiedade coletiva e pessoal. Não linear, causas e efeitos não seguem lógica previsível, pequenas ações geram grandes impactos e incompreensível, a realidade se torna difícil de entender, mesmo com dados disponíveis. Bom, depois de ter traçado então esse escárnio, nós queremos voltar então agora para a segunda epístola de Pedro e trazer um destaque especial para o segundo versículo que lá aparece, quando ele nos fala a respeito do crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos ainda uns 30 minutos? Isso? Ok, obrigado. Durante a minha caminhada acadêmica, eu tive a oportunidade, como eu sei que alguns de vocês também tiveram, de conhecer o professor Robert Wise. Ele era responsável pela área de bioética do Seminário Concórdia de St. Louis. Eu me lembro que nas aulas que eu tive com ele, com muita frequência, os debates se tornavam muito acalorados, com posições diferentes sobre como se deve ou não se deve proceder diante dos desafios bioéticos que eram apresentados e trazidos em sala de aula. E teve uma estratégia do Dr. Robert que para mim me marcou e ela é simples, mas poderosa, como normalmente acontece com a singeleza, né? Ela tem o poder de ser poderosa, desculpe a redundância. E quando o debate estava bem acalorado, a frase que ele dizia era "Go back to the basics". Volte àquilo que é básico. E para onde é que ele nos levava? Para o catecismo. Go back to the basics. Volte para aquilo que é básico. E quero ainda partilhar com vocês uma outra experiência que eu tive com o Dr. Wise, que me parece que se encaixa também no que estamos construindo hoje, nesses dias. Durante o tempo que eu fiz intercâmbio, ele veio aqui no Brasil dar aulas. Eu não sei se inaugura aqui no Seminário Concórdia, professor. Passou 2 semanas aqui. E daí ele voltou para os Estados Unidos, e obviamente eu fiquei super curioso para saber como é que foi a experiência dele no Brasil, né? Ele falou, Brasil maravilhoso, pessoas maravilhosas, comida maravilhosa, mas teve uma coisa que eu gostei mais do que tudo, Max. Professor, o que foi? O more or less. Como assim, professor? Mais ou menos. Pois é, eu amei o mais ou menos. Porque lá as aulas começavam mais ou menos às 9 horas. Os intervalos eram de mais ou menos 15 minutos.
Bom, ele, de certa maneira, está falando de um traço cultural que eu acho que vocês vão concordar comigo, que um americano tem a tendência de ser mais preso ao relógio do que brasileiros o têm. E de certa maneira, para isso foi um pouco libertador para ele, imagino eu, por isso que ele gostou tanto do mais ou menos. No entanto, me parece que nós não podemos, pelo menos em outras tantas dimensões da nossa vida, ter orgulho desse mais ou menos. Porque eu entendo que Deus, quando nos chama, Ele não nos chama para viver uma vida mais ou menos, mas para viver a nossa vida na plenitude dos dons, e como nos ensina a parábola, na plenitude dos talentos que Ele nos dá. Isso envolve compromisso. Não faz muito tempo que em nossos cultos, na leitura prevista para o domingo, lemos aquela palavra de Jesus em que Ele fala a respeito dos construtores que construíram a torre pela metade. E todos vocês vão concordar comigo que ali Jesus não estava querendo dar aula de arquitetura ou de engenharia civil. Mas o que eu compreendo que eles estavam dizendo é 100%, pessoal. É 100% o negócio. Esse é o chamado para vocês. Esse é o compromisso de vocês. É isso que vocês devem buscar sempre. Esse deve ser o alvo. Essa entrega plena, no melhor da nossa capacidade, dos dons e dos talentos que Ele nos deu. Então eu coloco isso como pano de fundo para avançar. E agora eu faço referência a um outro professor que eu tive também, o professor Charles Allen, que escreveu um livro, Para que eu lhe pertença, é a tradução para o português, citando um elemento do próprio catecismo, trazido por Martinho Lutero. E daí ele traz alguns raciocínios bem interessantes, e a gente está falando aqui sobre ensino confirmatório para a vida cristã, E uma das coisas que eu acho que ele traz bem interessante no seu argumento é que quando a gente olha para o catecismo de Lutero, a gente deve entendê-lo, ou talvez dizendo de outra maneira, não defini-lo na sua forma, Por exemplo, olha aqui, Lutero está estabelecendo uma metodologia de como dar aula, com perguntas e respostas. Ele não deve ser visto dessa maneira, mas ele deve ser visto mais em relação ao seu conteúdo. E especialmente considerando a maneira como esse conteúdo é organizado, porque na tese de Arendt isso não é acidental. Ele vai dizer que o conteúdo em catecismos anteriores, como nós vimos, outros haviam surgido antes, era organizado de uma maneira diferente, como aquela proposta por Lutero, em que ele traz 3 grandes elementos, conforme já foi afirmado ontem também, o Decálogo, o Credo e o Pai Nosso, e ele entende que essa ordem aqui estabelecida, na verdade, ela não é feita sem intenção, mas ela é feita com um propósito, e com um propósito teológico. O Arendt vai defender que isso estabelece um ritmo existencial que conduz à vida cristã. Então ele vai chamar a atenção para o decálogo, para o mandamento, para a lei de Deus, que nos aponta o pecado e a nossa situação diante de Deus. E depois então ele vai rumar para a graça de Deus, que é revelada através da fé, que se apega à obra salvadora de Cristo, presente de uma maneira tão evidente no credo apostólico e esmiuçada pelas explicações que Martinho Lutero traz ali. À medida então que eu reconheço o meu pecado, os mandamentos, à medida então que a fé transformadora é trazida em mim, ela se apega à graça, o credo apostólico, nós somos chamados então para viver a vida cristã. E o Pai Nosso então se torna uma expressão dessa piedade que se coloca diante de Deus sob a sua em submissão a Ele e vive então cada momento da vida guiado por essa mesma palavra, por essa mesma instrução de Deus. Como nós sabemos, então, depois também foram incluídos o batismo, a confissão e a Santa Ceia. E aqui nós temos elementos importantes, porque aqui, de novo, eles são colocados como elementos que nutrem a nossa fé. A absolvição que afirma o amor de Deus para nos perdoar, o batismo pelo seu poder transformador na vida e a Santa Ceia pelo perdão que ela nos traz. E um destaque curioso que ele traz para o batismo, que o batismo que é visto normalmente como um sacramento missionário, ele chama o batismo como uma imagem em miniatura da vida cristã, dentro daquela compreensão conhecida de Lutero, do afogar e ressurgir diariamente um novo homem. Então, dessa imagem em miniatura da vida cristã. Então, o catecismo, como disse, deve ser definido menos pela sua forma e mais pelo seu conteúdo. O destaque, então, que ele traz, a ordem estabelecida por Lutero é intencional. Mandamentos, credo e oração. E como está presente no próprio título e expresso ao longo de todo o trabalho, ele vai afirmar a ideia de que o catecismo é um manual para a vida cristã.
Então percebam que essa frase, apesar de ser simples, para mim ela se torna muito poderosa quando nós queremos compreender a instrução de confirmandos e o papel do catecismo dentro dessa instrução de confirmandos. Porque para mim ela é uma compreensão, e me permitam colocar dessa maneira, que ultrapassa barreiras de tempo e espaço. E o que eu quero dizer com isso? Que se o catecismo, que é um material tão rico para a nossa instrução de confirmandos, na verdade, um material para a vida cristã como um todo, o seu uso não se restringe ao espaço da aula de catecismo, mas ele deve permear o nosso viver fora dali também. Então, isso que eu quero dizer com ultrapassar barreiras de espaço. Ele não se restringe àquela sala, mas ele se estende para outros espaços. E a gente quer enfatizar um pouquinho depois esses outros espaços. E por que tempo? Porque não é só para o momento dos 2 ou 3 anos do ensino confirmatório, mas ele se expande para a nossa vida como um todo. Então, à medida que eu penso sobre a relação entre ensino confirmatório e vida cristã, eu talvez vou trazer uma ênfase que não seja ou que não tenha sido a ênfase pretendida para quem me convidou para dar palestra. Mas a minha tese central é essa que eu manifesto através desse slide agora. Precisamos pensar num projeto educacional que entenda o ensino confirmatório como parte do constante cultivar do conhecimento e da graça de Deus na vida das pessoas. Então a gente precisa olhar para ele e dar a importância que lhe é devida, mas sempre numa perspectiva que vai além dele e que percebe toda a caminhada nossa enquanto filhos e filhas de Deus que cultivam e que buscam sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E daí trago aqui algumas coisas que entendo são contribuições para essa reflexão e que, de certa maneira, vão ao encontro de coisas que já foram afirmadas no dia de ontem, e como é interessante nós percebermos como as falas que são aqui trazidas, elas se conectam, né? Então, o primeiro destaque que eu quero fazer é de nós percebermos que nessa compreensão do ensino confirmatório que rompe barreiras de tempo e espaço, entendemos que um lugar fundamental para o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é o lar, é na família, é na base, na estrutura, como a própria sociedade, se bem que ela não está mais afirmando isso com a mesma convicção que afirmava anteriormente, aquilo que é a célula máter da sociedade. A família precisa cada vez mais ser vista como um ambiente riquíssimo, necessário e fundamental para o crescimento na graça e no conhecimento de Deus. E nós precisamos olhar isso, entendo eu, e fazer isso de maneira intencional. E aqui me permita alguns destaques dentro dessa afirmação geral. Primeiro, eu entendo que numa sociedade fragmentada como a nossa, nós precisamos com intensidade afirmar o papel do pai, e eu estou me referindo à figura masculina aqui, ao papel do pai presente. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais tem aumentado o número de famílias em que os pais estão ausentes e não assumem o compromisso com aquela vida na sua dimensão física e muito menos na sua dimensão espiritual. Precisamos cultivar essa compreensão do reconhecimento da responsabilidade que temos como co-criadores que são responsáveis por aquela vida em todas as suas dimensões. Ainda mais numa sociedade que, na minha leitura, tende a desvalorizar o papel do pai na formação, constituição da família e na formação das crianças. Então percebam que para mim eu trago esse destaque porque essas coisas estão conectadas. A família é um ambiente fundamental de cultivo da fé. E coisas precisam estar ali acontecendo para que esse ambiente se torne real. E um deles chama a atenção, é essa afirmação e esse chamamento à responsabilidade dos pais nesse cuidado amplo com os seus filhos, presentes, dádivas que Deus deu a eles, para o cuidado em que eles são colocados como representantes de Deus nesse papel. Então essa responsabilidade precisa ser assumida. E entendo eu que ela precisa ser assumida com seriedade e firmeza. Eu me lembro que em uma das aulas da faculdade, uma professora trouxe uma definição de respeito, e ela estava falando justamente sobre educação pais e filhos, que me pareceu muito apropriada. Ela dizia que respeito é uma mistura de amor e temor. Ela dizia que a criança precisa sim perceber que o pai e a mãe são maiores,
são mais fortes e são superiores em diversas dimensões da vida. E ela precisa reconhecer isso olhando para cima. Mas sempre num contexto em que ela se sinta amada, cuidada e valorizada. Num temor que não se manifesta num medo que restringe e que prende, mas num respeito que abre possibilidades de crescimento e aprendizado. Outro elemento que eu quero destacar é o que nós podemos chamar de liturgia da fé no dia a dia. E precisamos, entendo eu, constantemente cultivar essas práticas no seio familiar. Devoção constante, oração frequente. A família que vai ao culto, pesquisas que foram feitas sociológicas têm mostrado claramente que crianças cujos pais vão ao culto frequentemente, elas tendem a permanecer na igreja e a seguir o exemplo dado pelos seus pais. Cultivarmos atividades no seio da familiar que permitam a conversa e a discussão sobre a fé e o cultivo da graça e do conhecimento de Jesus Cristo, como atividades na igreja, turismo religioso, filmes e séries que possamos assistir juntos e conversar a respeito juntos. Um dos autores que eu li destaca a importância das conversas em casa sobre vida e fé. Poxa, apareceu aqui essa situação do Charles Kirk. O que a gente pode conversar sobre fé e vida numa situação como essa? Olha lá, apareceu a situação ali daquele menino que, numa entrevista, eu estou falando disso porque eu vi recentemente, tá? Perguntaram para ele como é que ele se sentia por ter duas mães, né? Porque uma das mães do casal fez inseminação artificial, então ele tinha duas mães. Vamos falar um pouquinho sobre isso a partir da nossa perspectiva de fé, né? Então, promover intencionalmente esses momentos são essenciais para esse cultivo, né? A valorização do ministério pastoral é essencial e a criação de ritos dentro da família que também sirvam de simbolismo e de marcas para essa mesma fé. E daí que eu acho que é importante, pelo menos a compreensão que eu tenho sobre rito, eu entendo que rituais eles são fundamentais para a nossa vida. Eles estabelecem princípios, eles guiam compreensões, eles nos ajudam a lidar com momentos de transição da nossa vida, estabelecendo papéis com mais clareza. Mas o que a gente não deve permitir é que os ritos se tornem fragmentados. E quando é que ele se torna fragmentado? Quando ele se desconecta da sua essência e do seu significado. E ele se torna o rito pelo rito. Aí ele perde o seu sentido e o seu significado, né? Eu me lembro, pode ser um exemplo simples, mas para mim ele é importante. Muitos de vocês eu acho que já fizeram aquela ceia pascal, né? E uma parte da ceia pascal se faz perguntas para as crianças sobre o significado da ceia pascal. E é interessante que são feitas duas perguntas sobre os alimentos. Por que que os nossos antepassados comeram pão asmo? Aí as crianças respondem, porque não tiveram tempo de preparar. Aí vem a pergunta que conecta. Por que que nós hoje comemos pão asmo? Então percebam que não há fragmentação, há conexão, isso precisa ser constantemente cultivado. Nos ritos da igreja, mas também nos ritos familiares. Me permitam, e por favor me entendam com o coração misericordioso de vocês, por que eu vou partilhar isso, né? Mas eu quero partilhar isso porque foi muito significativo para a minha família, um rito que nós criamos e que a gente não vai repetir muitas vezes, porque nós só temos 2 filhos, então a gente só vai repetir mais uma vez, né? Mas que foi muito significativo, eu entendo, para nós, na nossa relação de pais, com todos os filhos, com aquele que estava sendo confirmado e com aquele que ainda vai se confirmar, que é o meu pequeno João. Na semana da confirmação do Josué, que é o meu filho mais velho, hoje ele está com 17 anos, nós sentamos um dia em família ao redor da mesa e conversamos sobre a importância do que iria acontecer. E conversamos, eu sei que essa é uma discussão que existe, né? A confirmação é uma formatura, aí acabou, não precisa mais. E conversamos justamente com ele sobre uma outra compreensão disso, né? Que direciona a vida dele para além daquele momento, uma vida vivida por Cristo. Então nós compramos para ele, né? E na graça de Deus nós tivemos condições de fazê-lo, porque eu queria trazer esse significado, um cordão com uma cruz. E nós conseguimos comprar de ouro, fizemos um esforço para isso, para trazer o simbolismo de algo valioso e perene, para acompanhá-lo durante toda a sua vida. Então fizemos ali, em conversa, em diálogo, em reflexão sobre a confirmação, um momento ritual em família, né? E por que eu digo que foi muito
significativo, né? Porque houve um momento, e talvez vocês já estejam percebendo isso, que a gente começou a chorar pela emoção presente. O Josué começou a chorar, a Silvia começou a chorar, eu comecei a chorar, o Joãozinho, nosso filho, começou a chorar. Então isso foi significativo para o Josué, foi significativo para nós como pais, mas também foi significativo para quem nem compreende ainda o que está acontecendo com confirmação, o João. Porque ele já foi marcado por esse momento. E por isso que eu digo que rituais são importantes, mas eles não podem ser fragmentados, eles precisam estar ligados ao que dá origem a eles. Então essa era a minha ênfase que eu queria trazer sobre a fé que é cultivada na família. E eu não vou me deter muito nisso, mas eu penso que vale dizer isso também, a fé que é cultivada em comunidade. Foi falado sobre isso ontem, né? Precisa de uma vila para educar uma criança. E a gente precisa ver também a nossa responsabilidade enquanto comunidade cristã sobre a educação das crianças, dos jovens, das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Mas o tempo está passando e eu não vou me deter mais nisso. Eu iria fazer uma reflexão aqui sobre esse cérebro que está rodeando, mas vou bem rapidamente só explicar para vocês o que eu queria trazer com isso. Quem estuda neurociência sabe a respeito da importância das conexões neurais para a formação e desenvolvimento do cérebro. Quanto mais nós vivemos situações, quanto mais nós refletimos, quanto mais experiências nós passamos, quanto mais nós estudamos, quanto mais vivemos, mais conexões são feitas. E quanto mais conexões neurais são feitas entre os nossos neurônios, mais ampliada é a nossa capacidade de lidar com o mundo e com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu penso que existe também no ensino cristão que quer nos preparar para a vida, a necessidade de entendermos a importância dessas conexões. E aqui eu estou tratando o tema de uma maneira extrema, para que ele fique claro, e obviamente que eu não estou dizendo que esse extremo é a realidade, mas eu trato dessa maneira para que fique claro. Qual é a ideia principal que nós temos aqui? É de termos muito cuidado para não fazermos do cultivo da palavra de Deus, do ensino confirmatório, do ensino cristão na vida como um todo, uma apresentação de temas teóricos, de compreensão, que sejam desconectados da vida. E ao mesmo tempo que é importante as pessoas terem as ferramentas para, a partir dos princípios da sua fé, direcionarem o seu viver no dia a dia, eu acredito que é fundamental para aqueles que têm posição de liderança, que são chamados para serem professores e educadores dentro da comunidade cristã, de ajudarem as pessoas a encontrarem os caminhos para fazerem essas conexões. E de exercitarem essas conexões junto com eles. E de, com essas conexões que são feitas, poder aprimorar neles a capacidade de entender o que a minha fé diz a respeito dessa dimensão, desse desafio, desses escárnios que eu tenho enfrentado no meu dia a dia. E eu quero trazer 2 exemplos para vocês a respeito disso. E o primeiro exemplo já se manifesta nessa imagem da Santíssima Trindade. Foi falado sobre isso ontem, eu não lembro quem falou, talvez foi o Francis, mas alguém falou em Santíssima Trindade sobre compreender a doutrina da Santíssima Trindade, né? Eu brinco com as pessoas, né, quando eu falo a respeito disso, eu falo, vamos relembrar o que é a Santíssima Trindade, né? Jesus é Deus, Pai é Deus, o Filho é Deus, mas Jesus não é o Pai não é o Filho não é o Espírito. Entenderam o que as pessoas costumam dizer? Sim, entendemos. E eu reajo, não entendi até hoje. Por isso que é o mistério da Santíssima Trindade. Não é algo que a gente compreende racionalmente, mas que aceitamos porque Deus assim se revela a nós. Mas todos vamos reconhecer que ela traz desafios lógicos racionais para nós. Então qual é a nossa tendência? A gente ensina isso, olha, é assim, tá pessoal? Faz aquele desenhozinho, valeu, obrigado, e a gente pega a doutrina da Santíssima Trindade e coloca numa gavetinha e continua vivendo a vida, porque aquele negócio é tão complexo que não deve ter muito a ver com o meu dia a dia. E eu acredito que quando nós temos atitudes como essa, nós perdemos a oportunidade de justamente fazer esses exercícios necessários que trazem a reflexão de temas fundamentais para a nossa vida e para o nosso dia a dia. E eu quero apenas apresentar uma pequena dimensão da riqueza que nós podemos ter, por exemplo, se pensarmos em Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ou a doutrina em si, e todos vocês vão entender o uso das palavras que eu estou fazendo dentro da compreensão doutrinária que nós temos, traz um conceito de pluralidade presente da essência divina. Porque o Pai não é o Filho não é o Espírito não é... Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Então existe um conceito ali dentro que faz parte dessa compreensão e que afirma que acreditamos num único Deus, não são 3 deuses, mas um único Deus. Não é de hoje que nós temos dificuldade de lidar com esse conceito. Desde que os cristãos são cristãos, eles procuram maneira de explicar isso. E uma das maneiras que os pais
trouxeram para tentar explicar isso é o conceito de pericoresis, imagino que é conhecido da maioria de vocês. Ali, me permitam brincar um pouquinho com o grego, né? Nós temos uma ideia do peri, que aponta para algo que ao redor, e uma ideia de coreia, que aponta para uma ideia de movimento. A gente poderia traduzir talvez como uma ideia de dança. Eu vou entender isso e trazer assim de uma maneira metafórica como uma dança que acontece ao redor. Seria algo do tipo: o relacionamento é tão harmônico, tão perfeito, que ele se torna uma coisa só. Mais ou menos esse seria o raciocínio lógico. E como qualquer raciocínio lógico que tenta explicar a Trindade, ele sempre vai ter as suas dificuldades, ele sempre vai ter os seus problemas. Mas o que eu quero enfatizar aqui, é o aspecto relacional. É isso que eu quero enfatizar. O aspecto relacional, inclusive temos termos teológicos que falam sobre a relação entre as pessoas da Santíssima Trindade. Então esse aspecto relacional, entendo eu, faz parte da essência divina. E daí trago para vocês, entre outros textos que poderiam ser citados, um texto de Romanos. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E eu realmente acredito que ao olharmos para a criação de Deus, nós vamos ver esse aspecto relacional presente. O universo, como nós o conhecemos, é um universo relacional. A conexão se estabelece desde um nível mais macro, quando olhamos para os astros do universo, até de um nível mais presente no nosso dia a dia, como olhamos para as relações que estabelecemos no nosso dia a dia. Quando eu olho para o ar, não olho, né, porque eu não consigo vê-lo, mas sei da sua existência, o ar é um ente diferente de mim mesmo. Eu não sou o ar, mas a minha vida só é possível porque existe uma relação estabelecida com o ar. E assim a nossa vida, a nossa existência se constitui. Com o sol, com as plantas, com a terra, com tudo que Deus criou, a sua criação, ela estabelece um aspecto relacional que pode-se dizer que alcança, pelo menos de uma maneira poética, sua plenitude no relacionamento homem e mulher. Então, ao olharmos para a Trindade, eu penso que nós olhamos também para como essa Trindade se manifesta através da sua criação, e na criação de Deus, então, esse aspecto relacional, onde cada um se conectando e se relacionando com o outro, aqui vem um elemento importante. Essa relação acontece com uma partilha de dons, de dádivas, que cada um tem conforme a sua natureza. Então, nós temos uma relação com o Sol e recebemos coisas do Sol pela graça divina, pela natureza do Sol. E a natureza do Sol é gerar luz, radiação, calor. Mas isso se torna importante quando olhamos para nós mesmos e entendemos que a nossa existência se constitui nos relacionamentos que nós estabelecemos ao longo da nossa vida. Vivemos hoje entre os escárnios um que faz com que a gente fique voltado para nós mesmos e busquemos sentido e significado para a nossa vida em nós mesmos. Mas o chamado da fé nos descentraliza de nós mesmos e nas nossas relações nos faz olhar primeiro para o outro de letra maiúscula, que é Deus, mas para os outros que estão ao nosso redor. E à medida que construímos essas relações, como elas são construídas? A partir das dádivas e dos talentos que Deus coloca para cada um de nós. E contribuímos e enriquecemos a vida do outro conforme os dons e os talentos que recebemos. Então esse é um pequeno exercício de como nós podemos pensar a doutrina da Santíssima Trindade e conectar com a vida e com os desafios do dia a dia. Mas existem outros ricos elementos da nossa teologia que poderiam fazer esse papel também. E um dos que me vem à mente com bastante força é o nosso conceito de vocação. Christensen, ele definiu certa vez, e eu não estou dizendo que a definição dele é a melhor, mas ela me ajuda na minha construção, como vocação sendo o lugar onde dons e necessidades se encontram. Numa sociedade e numa geração que carece de sentido e significado, cultivar a compreensão teológica de vocação pode ter um poder muito grande na compreensão das pessoas que vão viver a realidade desafiadora do mundo lá fora e vão entender e perceber quem elas são e que caminhos elas devem procurar seguir à medida que vivem essa realidade. E entendo eu que essa compreensão da vocação e do chamado que Deus traz através do batismo para vivermos a nossa fé em todo e qualquer lugar é um elemento de um potencial muito grande nesse processo de crescimento e de aprendizado. Me parece que, entre outras coisas, pela secularização da qual nós já nos referimos, vivemos hoje na nossa sociedade ainda uma dicotomia entre vida cristã e a vida secular, onde reservamos um espaço da nossa semana, para quem reserva, para irmos ao culto, mas desconectamos o que ali é vivido com o nosso dia a dia. E Deus, ele não quer torre pela metade. A vida e o chamamento da vida cristã é para onde estivermos, darmos testemunho de quem somos, também através da nossa vocação.
Uma das razões para a qual eu fui convidado para estar aqui é a minha experiência com educação, marcadamente com a universidade, né? E nós, quando olhamos, então, para os escárnios, que muitas vezes é percebido é o escárnio, ou vou colocar dessa maneira, o desafio vivido no mundo universitário para a própria fé cristã. Mas o que eu penso que talvez a gente possa fazer é mudar a perspectiva de como nós olhamos para isso. De não olharmos mais para o mundo universitário como o bicho-papão para a fé cristã, mas olharmos para o mundo universitário como espaço de vivência da vocação e testemunho da fé. E trazer essa clareza para os jovens que lá estarão, de maneira que Deus os chama para estar lá, e lá ser luz, e lá ser sal. Né? E aqui eu trago algumas imagens que ilustram como entendo que a gente tem potencial para cultivar isso, e temos conseguido fazer isso, né? No ambiente universitário, criando espaços de testemunho através de grupos de louvor, através de intervenção em sala de aula que busca refletir sobre temas que são tratados de uma perspectiva diferente, de uma oração que reúne irmãos da fé em Cristo e de partilhas das mais diversas que podem ser ali dentro um testemunho da vocação, porque ali eles também vivem esse chamado. E quero encerrar, gente, porque meu tempo parece que já estourou, rapidamente, fazendo apenas alguns destaques sobre um estudo que foi feito pelo Sínodo de Missouri a respeito da retenção de jovens adultos na igreja e que, consequentemente, falam de desafios relacionados à vivência da vida cristã também fora do ambiente de ensino confirmatório. Eu penso que, de certa maneira, esse estudo talvez possa trazer um desafio, talvez eu estou lançando ele aqui, para a nossa própria igreja, em diálogo com a expertise que já foi criada ali em 2017, talvez buscar fazer um estudo semelhante a partir da cultura brasileira também. Apesar de termos culturas diferentes, me parece que existem elementos de conexão e eu vou bem rapidamente passar por eles. Tá? Então, que destaques foram feitos a partir desse estudo que entrevistou, se não me engano, mais de 2.000 jovens que ainda frequentavam e jovens que não mais frequentavam comunidades luteranas do Sínodo de Missouri. Destaques: preparação e engajamento para os momentos de transição na vida. Então aqui a gente está falando sobre o cultivo constante da graça e do conhecimento para que enfrentemos os momentos mais diversos da vida. Teria mais coisa para comentar, mas o nosso tempo não nos permite. Segundo destaque: priorizar e dotar de recursos uma visão de maturação cristã ao longo da vida. Né? Foi aquele meu destaque, a minha tese principal. O ensino confirmatório sendo visto como algo que está presente, fundamental e atuante, mas dentro de um contexto de ação propositiva e educacional mais ampla dentro de nossas comunidades. Terceiro, o papel crítico no sentido de essencial, fundamental, dos pais no desenvolvimento e na retenção da fé. Quarto, engajar a juventude e os jovens adultos em serviço e liderança, aqui especialmente com reflexões conectadas ao à nossa doutrina de chamado, de vocação, desculpe, melhor dizendo. 5, criar um ambiente seguro nas congregações e no ministério juvenil, e especialmente esse ambiente seguro se refere a um lugar onde as pessoas possam se sentir à vontade para manifestar as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas dificuldades e serem ali acolhidas e poderem refletir dentro do ambiente da fé sobre os desafios que têm enfrentado. Essa seria a perspectiva destacada aqui. 6, ensinar e apoiar os jovens para que compreendam e defendam a fé. São os destaques, então, feitos aí por esse estudo, e eu vou encerrando por aqui, destacando a parte final daquele capítulo de Pedro que nós lemos. A Ele, a Jesus Cristo, né? Seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui é bem interessante porque nós temos Pedro fazendo uma afirmação direcionando glória especificamente para a pessoa de Jesus Cristo. O que aponta para, vamos chamar assim, para a autocristologia do pensamento de Pedro. E aponta também para o centro de tudo que somos e que fazemos. Desculpe se avancei no tempo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês essa manhã. Bem. Aí, agora veio. Muito bem, muito obrigado, Max, pela sua reflexão. É um prazer a gente poder te ouvir. E é interessante, assim, como coordenador da comissão, a gente tem trabalhado já há alguns anos na comissão,
E a gente sempre acaba caindo na reflexão sobre família e sobre vida em família quando se fala em educação cristã. E é bacana que, acho que todos os palestrantes, de alguma forma, tocaram nesse assunto, né? Cada um com uma ênfase, com uma qualidade muito grande, o que mostra que talvez essa seja uma reflexão que a igreja precisa carregar no seu coração. Além de tudo aquilo que você trouxe para nós, muita gratidão. A gente vai ter um momento de perguntas agora, né? Nós temos um tempinho legal para isso. Eu vou começar, então, com a pergunta do George, né? Ele comentou comigo que tinha uma pergunta, então vamos começar com ele. Bem, Pastor Max, muito obrigado, né, em primeiro lugar, pela fala. Eu quero começar essa pergunta contando uma situação que aconteceu comigo na escola, né? Sou professor de ensino religioso lá no Colégio Luterano de Estância Velha, e um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer tem a ver com a apreciação da criação de Deus. Então, levo uma turma para uma praça, né, que nós temos muito bonita lá em Estância Velha, e a proposta é eles sentarem em algum lugar da praça, observar alguma coisa da criação e fazer uma pintura. Pois não, 2023 foi isso, né, levei essa turma para lá, e para minha surpresa, quando eles chegaram na praça, cada um escolheu um lugar, sabe como é que eles fizeram? Eles pegaram o celular, tiraram uma foto, de frente para o lugar, né? Tiraram uma foto com o celular e começaram a desenhar olhando para o celular, ao invés de olhar a coisa que estava ali à frente. O senhor menciona esses problemas que a gente tem com o celular, né? E como a gente, nesse ano, as escolas estão tendo para mim, um alívio muito grande de poder ter uma base legal para né, deixar o celular de lado, né? Nós lá no colégio temos uma caixinha lá, todo mundo coloca seu celular, chaveia e não pega mais. Pelo menos o celular que eles entregam para nós, né? A gente não sabe se é esse que eles têm. Como é que o senhor vê isso na instrução de confirmandos? O senhor acha que isso seria uma possibilidade de nós deixarmos de lado, também considerando algumas realidades diferentes que a gente tem no Brasil, onde até mesmo a instrução de confirmandos ela é dada de forma online. Como é que o senhor vê essa tensão? Então, é interessante que você falava sobre isso, né? E eles estão aqui, tá? E os meus alunos sabem disso, né? De vez em quando, o que eu peço para vocês? Fecha a tela do computador, né? Fecha a tela do computador. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu fazer uma conexão antes. O autor que eu mencionei antes, que fala a respeito desses desafios com a tecnologia, ele fala que é importante estabelecer leis, porque uma dificuldade muito grande para os pais é justamente essa, de que tudo bem, eu entendo que o meu filho não deve ter acesso ainda à rede social, mas todos os amigos dele têm. E é complicadíssimo lidar com isso e convencê-lo de que eu estou com isso querendo o melhor para ele. Então ele vai reconhecer essa dificuldade, ele vai dizer que isso é real, e por isso que ele vai pensar e falar sobre políticas que são estabelecidas para tornar a coisa, digamos, padrão e auxiliar os pais nesse processo de educação do uso da tecnologia. Tá, por que eu faço esse destaque? Porque eu penso que esse é um caminho possível a ser seguido. E que existem momentos, por isso que eu fiz essa referência em sala de aula, em que os alunos ficam com o computador aberto. Mas existem momentos que eu digo para eles, por favor, vamos abaixar a tela do computador. Porque eu sei, não porque eu sou crítico aos meus alunos, eu sei de experiência própria. Quando eu estou participando de uma palestra e eu tenho uma tela aberta à minha frente, eu pesquiso algumas coisas relacionadas ao que o palestrante fala. Mas muitas vezes eu estou fazendo tantas outras coisas. Então esse é um exercício de disciplina. Então o que eu quero dizer, eu entendo que há espaço para isso e há momentos para isso, que a gente precisa agora, por causa dessa estratégia, por causa daquele objetivo, deixar isso de lado. Mas, obviamente, que existem momentos em que a tecnologia ela se torna, assim, uma ferramenta interessante de construção, né? E a gente faz isso, né? A gente pode fazer isso desde brincadeiras. Eu imagino que vocês conhecem, por exemplo, o Kahoot, que os jovens, as crianças normalmente adoram, e se torna uma ferramenta tecnológica com o uso do celular bem interessante, como para pesquisas, né? Tem uma dinâmica que eu já fiz com os alunos, por exemplo, em que eu apresento um prompt para eles, ou um tema, na verdade, dizendo, e eles devem fazer uma pesquisa em uma dessas inteligências artificiais, seja lá qual eles tiverem usado, né? E a partir, então, dessa perspectiva, eles copiam aquilo e vamos agora comparar as respostas diferentes que vocês tiveram. Eles fazem isso fora do aparelho daí. Minha inteligência trouxe essa resposta, a minha trouxe essa. Quais são as similaridades? Quais são as diferenças?
Então você faz uso da ferramenta, mas ao mesmo tempo promove uma reflexão pessoal. E até, não é essa a tua pergunta, mas eu quero acrescentar isso, né? Eu penso que esse é um dos desafios para essa nova geração, tá? Talvez eu estou sendo gentil demais comigo mesmo, ou com a minha geração, mas nós vivemos um tempo em que a gente precisava produzir raciocínio a partir das coisas que a gente estudava. Então a gente usa hoje em dia a ferramenta como um apoio, mas considerando que nós passamos por um processo de desenvolvimento intelectual que nos trouxe habilidades e capacidades. Hoje em dia, os jovens não passam mais por isso, por esse processo de construção mental, porque eles vão direto para a ferramenta. E ela simplesmente traz a coisa pronta, e eles simplesmente copiam e colam, né? Então, por isso que eu acho que usar a ferramenta, mas usá-la de maneira a promover essa construção também, mental, intelectual, da fé e da espiritualidade, é essencial. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ela vai na nossa maneira, eu diria, luterana de lidar com as coisas, né? Nós encontramos, sabemos que o pecado permeia tudo, mas sabemos também que Deus nos abençoa através da sua criação. E no meio disso nós andamos ou procuramos andar com maturidade, fazendo bom proveito daquilo que Ele coloca ao nosso redor, mas também sendo disciplinados, porque o pecado está o tempo todo ao nosso redor. Ajudei? Eu acho que tu já tinha resposta, mas obrigado pela oportunidade de falar a respeito. Tem mais alguma pergunta aqui da plenária? Senão eu vou trazer uma pergunta aqui que veio no nosso chat, né? É da Daiane Poitevin. Ela é aluna da UBRA e é aluna do professor Max, inclusive. Os adolescentes estão cada vez mais conectados com o mundo e desconectados com o próximo. Minha filha estuda num colégio cristão, mas as experiências relatadas pelos colegas são inacreditáveis, principalmente entre as meninas, que já têm vida sexual ativa, bebem e fumam. Ao mesmo tempo, muitos casos de adolescentes depressivos e com tentativas de suicídio. Deste jeito, minha filha, que vai ao contrário dos colegas, acaba sendo deixada de lado, isolada, chamada de chata, antiquada, por falar de Jesus, por querer viver o período da adolescência como deveria ser vivido. Sendo cristão, como lidar com essas situações? Como ela pode ajudar as colegas, sendo ela motivo de piada exatamente por ser como as demais deveriam ser? Essa é a pergunta, então, que vem da Daiane. A primeira coisa que eu quero destacar da pergunta da Daiane, né, é que a experiência que ela partilha, ela confirma a tese apresentada pelo livro que eu mencionei para vocês, que trata sobre a nossa sociedade ansiosa. E ele realmente vai reconhecer que essa vivência da tecnologia, midiática e essa nova configuração das relações impactam mais meninas do que meninos. Eles também são impactados, mas as meninas são impactadas mais, e ele vai lá apresentar as teses dele de por que ele acha que isso acontece. Então é interessante que ela traz isso falando da experiência com a sua própria filha, né? Então ela pede sobre que caminho seguir. E eu sou bem sincero com você. Eu não tenho respostas prontas a não ser o caminho da paciência, do amor, da seriedade, da perseverança. A gente às vezes pede isso um pouco de perspectiva, mas me parece que a Bíblia, marcadamente o Novo Testamento, é cheio de passagens que dizem que nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Ser cristão nesse mundo não é fácil, é desafiador e será o tempo todo. No mundo com meias verdades, falsas verdades, desvalorização da própria verdade, estar com a vida estabelecida numa verdade, viver a partir dessa verdade, sempre trará os seus desafios. Tem uma série que tem feito muito sucesso, eu não vou falar da série em si, mas sempre me chama a atenção a abertura dela, que é The Chosen. E vocês que já assistiram vão lembrar, né? Como é que é The Chosen? Tem vários peixinhos circulando assim, né? E eles estão indo todos numa direção. Os peixinhos numa direção. Aí, de repente, tem um peixinho que muda de cor e passa para ir para outra direção. Então, para mim, The Chosen está falando a respeito disso, desse chamado para sermos escolhidos, discípulos de Jesus, e como isso realmente vai provocar tensões na maneira como o mundo que não é cristão vive. Ao mesmo tempo, é importante lembrarmos que Deus não nos tira desse mundo.
Ele nos coloca nesse mundo. E a filha dela, como filha cristã, que é filha amada de Deus, como aluna que é da escola, tem um chamado também naquele lugar para continuar sendo testemunha desse amor de Deus. Testemunhar o amor em amor. Né? Em tudo que ela faça, que ela sempre reconheça que ela está trazendo para a vida das colegas, das professoras, dos professores com quem ela convive, um presente de Deus. O maior presente que ela vai trazer de Deus é o testemunho a respeito de Jesus Cristo e daquilo que Ele tornou real para todos nós. Mas Deus nos capacita com outros testemunhos também para nós darmos e de outros presentes que Deus nos deu para partilharmos. O tempo, o ouvido atento, o auxílio a alguém, a compreensão, a sensibilidade, o não julgamento prematuro, misericórdia. Né? Então que ela busque entender que sim, a vida dela representa um desafio, mas Deus a acompanha, a fortalece e a capacita com o seu espírito para ela continuar dando testemunho em amor do amor que Deus tornou real na vida dela. E ela vai encontrando os caminhos. É só ela sempre lembrar dos princípios. Né? Por isso que na teologia luterana a gente não estabelece regras. A gente fala sobre princípios que norteiam o nosso viver no mundo. Muito obrigado pela resposta. Né? Nós temos tempo ainda para um último comentário que eu destaquei aqui, do pastor Fabrício Dossbacher. Ele agradece, obrigado pastor Max. A conclusão que chego de novo é de que temos tudo, voltar ao básico. A permanência na fé ou a perseverança dos que continuam participando está naquilo que é feito constantemente e frequentemente. Então assim concluo que deu tempo dessa raiz crescer e aprofundar-se. As conexões neurais são mais frequentes quando se está presente ou exposto à palavra de Deus nos ritos por mais tempo. Destaque dos rituais ligados à realidade diária. Esse é o comentário que ele traz também, destacando a questão dos rituais diários como parte desse fortalecimento. Não sei se gostaria de falar alguma coisa, hein? Nossa, foi um ótimo resumo, obrigado. Legal. Opa, tem uma pergunta então aqui do pastor Samuel. Muito obrigado, professor Max. Foi muito bom te ouvir. Pude aprender bastante aqui, além de também reforçar algumas coisas e talvez até com mais profundidade, que foi dito ontem, falasse com mais profundidade. Muito bom mesmo. Eu até quero recomendar meus familiares para ouvir a tua palestra, amigos meus, pessoas das minhas relações. Mas quando tu falas ali num dado momento na importância de que os líderes, e eu entendo claramente o pastor, um deles, obviamente, primeiramente, mas também outros que ensinam, como aqueles que têm a função também de ajudar as pessoas a ver como que a fé toma forma de maneira concreta na vida diária. Isso resume bem o que falaste? Seria isso? A minha pergunta é assim, nós vemos nas nossas confissões, quando se fala, por exemplo, de boas obras, uma maneira de falar, dependendo do contexto e do problema implícito, é dizendo que, naturalmente, o Espírito opera no coração da pessoa e a pessoa produz boas obras a partir da pregação do Evangelho. Evangelho no sentido estrito que eu estou falando agora. E também, se o problema é antinomismo, por outro lado, e eu tenho em mente a fórmula de concórdia, nós temos uma ênfase que não é apenas essa ênfase da naturalidade das boas obras na vida de quem crê, mas também do ensino intencional da lei de Deus como um guia na nossa vida. Quando tu falas aqui para nós da importância disto no mundo de hoje, tu tens em mente mais este ensino, mais esta ênfase da naturalidade que o Espírito Santo vai operar a partir do Evangelho explicitamente pregado, e no sentido estrito, ou tu falas também dessa maneira mais intencional, ajudando as pessoas a viverem a vida no mundo? Não sei se está clara a minha pergunta. Acho que sim. Então, né, era a última pergunta e ele teve que trazer aquela que traz mais dificuldade para o palestrante. Ou talvez nem tanto. Eu penso o seguinte, Samuel, eu estou seguindo a orientação do professor Wise, go back to the basics, né? E uma das nossas afirmações básicas da teologia luterana é: nós afirmamos coisas distintas e não as separamos. Então as duas coisas estão afirmadas aqui, né? Nós entendemos que estando nós em Cristo, as nossas obras se tornam boas obras por estarmos em Cristo e o Espírito Santo nos capacita.
Ao mesmo tempo, essa palavra que fala sobre isso, ela também fala da necessidade de nós buscarmos crescer no conhecimento e na graça de Deus, de buscarmos cada vez mais compreender quem Deus é em nossa vida e como isso impacta o nosso dia a dia. E para mim as duas coisas estão juntas. Deus está agindo e Deus age através do seu Espírito. Mas Deus também age através da sua própria criação. Ele age através de pessoas que ele coloca em posição de liderança. Ele usa essas pessoas como instrumentos seus para ser apoio, ajudar, auxiliar, guiar, orientar a outros na sua caminhada de fé. E de novo, cada um conforme o dom que recebeu, cada um conforme a dádiva que recebeu. E daí eu quero destacar isso, me parece que de certa maneira isso estava na sua pergunta. Uma das ênfases que eu quis trazer aqui é que entendo sim que a gente precisa ser intencional nisso. Né? Foi quando eu falei ali, e como eu disse, eu quis trazer um exagero para deixar clara a tese, né? Que é trabalhar conceitos simplesmente teoricamente de compreensão de doutrina numa perspectiva lógica, sem ser capaz de, o que isso tem a ver então com a minha vida, como filho, como filha diante de Deus, como irmão diante dos meus irmãos. O que isso tem a ver, a gente poderia usar os outros termos da nossa teologia, com a justiça passiva e com a justiça ativa. E eu realmente acredito, posso estar errado nisso, mas eu acredito que nós ganhamos mais quando promovemos intencionalmente essas conexões, do que simplesmente, né, joguei o conceito, agora se virem, vão lá e ver o que vocês acabam descobrindo sobre isso. Mas ajudar as pessoas a entender como essas conexões são feitas no dia a dia, e à medida que eu estou usando a metáfora do cérebro eu estou usando o cérebro como metáfora, né? Essas conexões neurais, elas vão acontecendo e eu vou percebendo, então quer dizer que é isso, tá, agora ficou mais claro para mim. E eu penso que essa intencionalidade de buscar essa implicação prática ela é importante e necessária. Muito bem, muito obrigado a todas as perguntas, né, e participações. Geração ansiosa.